Evangelho, sábado da primeira semana do tempo da Quaresma. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: Vós ouvistes o que foi dito: Amarás o teu próximo e odiarás ao teu inimigo. Eu, porém, vos digo: Amai os vossos inimigos e rezai por aqueles que vos perseguem. Assim vos tornareis filhos do vosso Pai que está nos céus, porque Ele faz nascer o sol sobre maus e bons e faz cair a chuva sobre justos e injustos. Porque se amais somente aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Os cobradores de impostos não fazem a mesma coisa? E se saudais somente os vossos irmãos, o que fazeis de extraordinário? Os pagãos não fazem a mesma coisa? Portanto, sede perfeitos, como o vosso Pai Celeste é perfeito. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sábado da primeira semana do tempo da Quaresma, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a Santa Liturgia nos dá a graça de continuarmos a leitura do 5º capítulo do Evangelho de São Mateus. Estamos dentro do ensinamento do Sermão da Montanha e hoje o Evangelho nos traz a última parte do 5º capítulo, que é o ponto mais elevado da exigência evangélica. E bendito seja o nome do Senhor por estarmos ouvindo essa página do Evangelho no primeiro sábado do mês de março, onde podemos recordar a memória do Imaculado Coração de Maria e pedir à Virgem Santa que nos ajude a colocar em prática essa página do Santo Evangelho. Ontem, queridos irmãos e irmãs, em todo o mundo, os cristãos foram convidados à celebração da Via Sacra, como acontece toda sexta-feira do tempo da Quaresma, em particular, né? A Via Sacra ela é proposta para a celebração de todas as sextas-feiras do ano, mas especialmente durante o tempo da Quaresma nós nos reunimos em comunidade, em nossas paróquias, para percorrermos juntos a Via Sacra do Senhor. Então ontem estávamos com a primeira sexta-feira do mês, a memória do Sagrado Coração de Jesus, celebrando a Via Sacra durante a noite, o final da tarde, como acontece na maioria das comunidades, e olhando e acompanhando a cruz de Nosso Senhor, meditando cada gesto de amor do Senhor durante a sua paixão. O Evangelho de hoje deve ser olhado e acolhido em nosso coração à luz daquilo que vivemos e celebramos ontem. Como assim, Padre Fábio? Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Assim foi dito pelos antigos, mas eu vos digo. Olha quem nos diz, meus irmãos. Nosso Senhor Jesus Cristo, eu vos digo, amai os vossos inimigos. Orai pelos que vos perseguem. E ontem, celebrando a Via Sacra e meditando a paixão do Senhor, não vemos outro testemunho senão esse. Não vemos outra escolha senão essa. Amai os vossos inimigos. E desde o momento em que começamos a primeira estação da Via Sacra, até o momento em que o Senhor entrega o Espírito nas mãos do Pai, não vimos Jesus fazer outra coisa senão amar seus inimigos que ali o odiavam e o perseguiam e de rezar por eles. Tudo que o Senhor fez, fez por amor. Quando o Senhor nos dá o mandato de amar os nossos inimigos, aqueles que se levantam e demonstram inimizade contra nós, sempre nossos irmãos, mas que demonstraram inimizade contra nós, e quando o Senhor nos diz para orarmos por aqueles que nos perseguem, por aqueles que nutrem disposições de afeto violentas, agressivas ou de desamor contra nós, nós não o faremos se não for pelo nome de Jesus. Nós não o faremos se não formos sustentados pelo Senhor,
nós não o faremos sem dizer: Jesus, ajuda-me. Mas também não o faremos se não admitirmos com clareza essa consciência: o meu Senhor fez por mim. Essa é a forma como o meu Senhor me amou e me ama, porque muitas vezes precipitarei e precipitei já, e peço sempre a Ele para que não aconteça de novo, mas pode sempre acontecer, de eu precipitar novamente no pecado. E cada vez que nós precipitamos no pecado, estabelecemos um fio de inimizade contra o Senhor. E o Senhor permanece nos amando. Ele suporta as dores da nossa inimizade pela grandeza do amor que traz em si, para que você suporte a agrura e a dureza desse trágico momento na vida do teu irmão de inimizade contra ti. É necessário que o teu coração cresça no amor. Sem um amor grande e forte dentro de nós, será difícil suportarmos esse tempo em que o nosso irmão, precipitando na inimizade contra nós, decide atuar sem amor, sem misericórdia, sem piedade, sem desejo de comunhão conosco. Às vezes a gente se pergunta: Padre, como posso perdoar se não esqueço? A gente perdoa quando a gente lembra. Lembra do amor que a gente sente, do amor que a gente conhece, do amor que a gente vive. A gente precisa das lembranças certas na hora de perdoar. E não do esquecimento oportuno na hora de perdoar. Depois do perdão é que se esquecem as dores que ficaram para trás. Como o Senhor mesmo diz de maneira tão linda através dos profetas: os vossos pecados eu os cancelei e esqueci. Mas até que chegue o pedido de perdão e se consume esse esquecimento de amor. E por que se esquece? Por que na Sagrada Escritura fala do esquecimento? Porque quando o amor se completa em totalidade no coração da pessoa amada, não sobra espaço para a lembrança das dores. É dessa forma que se esquece. Quando o amor entre nós se completa de tal modo que os dois corações não se separam mais. Então, quando o Senhor nos fala sobre o perdão que supõe a súplica da misericórdia, Deus está disposto a perdoar, mas o penitente precisa suplicar a Ele: meu Senhor, misericórdia, perdoa-me. E ao declarar o perdão ao outro, o Senhor que já tem um coração disposto e pronto a perdoar, poderemos dizer que Ele já nos perdoou em seu infinito amor, mas para que esse amor que é perdão seja tudo em nós e nós possamos estar plenos desse amor com Ele e em comunhão, é preciso que nós supliquemos e nos coloquemos diante dEle. E naquele momento não sobra mais espaço para lembrar das dores do passado, porque a felicidade do Senhor é plena. São Paulo foi muito feliz quando, usando a imagem a respeito da mulher que dá à luz, que vive todas as dores aterrorizantes antes do parto, e com o nascimento, com a chegada do filho, que o tem nos braços, é como se aquela dor não tivesse existido. Tamanha grandeza da felicidade de saber que um homem veio ao mundo e de que ele está em seus braços e os seus corações outra vez sentem o pulsar um do outro. A medida justa para que possamos perdoar é a medida do amor que se deixa, é a medida do coração que se deixa ensinar e instruir pelo amor de Deus e se deixa alargar em grandeza e força. Por isso, eu falava no início o quanto é importante que hoje peçamos a intercessão de Nossa Senhora. Lembremos do Imaculado Coração de Maria, que se abre por nós, que vem nos acolher para nos ensinar a amar seu Filho Jesus. A Beatíssima Virgem Maria se levanta por cada um de nós,
São diversas as histórias dos santos que tiveram a oportunidade e a graça da consolação de ver a Beatíssima Virgem Maria, e a Nossa Senhora sempre instruiu a cada um deles a deixar-se educar para o amor de seu filho. Deixar-se educar para o amor de seu filho. Deixar-se educar para o amor de seu filho. O que significa dizer que o Senhor estava disposto e havia colocado os meios para tal, mas era preciso que se deixasse educar, ou seja, que acolhesse o Senhor que nos conduz. O que significa dizer acolher sua vontade, acolher sua disposição, acolher tudo aquilo que o Senhor nos entrega ao longo do dia, todas as circunstâncias e situações. Não tem nada diante da qual eu direi não ao meu Senhor. A única realidade para a qual eu direi não é a inclinação do meu coração aos desejos que são malvados, perversos, que são voltados para mim mesmo, que excluem o meu irmão ou que buscam uma felicidade passageira, transitória, na posse sobre os bens, sobre as pessoas e sobre o tempo, como se eu fosse senhor sobre eles. Não. O Senhor sobre tudo e sobre a minha vida é o meu Jesus. E eu vou aprender dele seguindo os seus passos. Mas é importantíssimo que olhemos o gesto de amor de Jesus por nós e pelo mundo inteiro, a fim de que o nosso coração não apenas conheça, mas aprenda a grandeza do amor do Senhor por nós, a fim de que nos disponhamos a suplicar a grandeza desse mesmo amor, amparados pela Virgem Maria, pela intercessão dos santos e santas e pela ação do Espírito Santo, para podermos oferecer em favor de nossos irmãos e irmãs. De maneira que, de fato, o que o Senhor hoje nos disse no Evangelho seja a nossa prática, seja a nossa escolha de vida. Ser perfeitos como o Pai Celeste é perfeito significa seguir os ensinamentos de Deus. Por quê? Se Deus está na altura dos céus, vamos colocar assim essa imagem, Ele não quer que seus filhos estejam em outro lugar que não seja ao lado dele. Por isso, se o Senhor nos ama para que nós possamos ter em nós a totalidade, a grandeza do seu amor. Ou seja, para que estejamos em uma perfeita comunhão. E dessa forma, é preciso que toda a grandeza do amor de Deus repouse em nossos corações. E não tem outro modo de amar a Deus sem ser santo. Porque chegar à beleza última desse amor de comunhão com o Senhor significa chegar à santidade. Por isso a santidade nos é proposta sempre pela Santa Madre Igreja, sempre. E agora, durante esse tempo da Quaresma, em que somos chamados a alargar os canais do amor dentro do nosso peito, dentro da nossa alma, somos chamados dessa forma a amadurecer o nosso compromisso com a santidade. Que a Beatíssima Virgem Maria nos abençoe e nos acompanhe. Ela que amou com um coração indiviso seu Filho e nunca provou nenhum tipo de dispersão. Que a Beatíssima Virgem Maria nos ajude nessa hora e nos acompanhe. Ó Senhora nossa, guardai-nos e defendei-nos de todos os perigos. Iluminai-nos e guiai-nos ao encontro do seu Filho Jesus. Cubra-nos, Senhora, com o seu manto de amor, a fim de que possamos ser protegidos de todas as insídias do inimigo infernal. E pela sua doce instrução e a amabilidade do seu imaculado coração, ensina-nos a ouvir a voz e os sussurros do coração de seu diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, a fim de que possamos entregar inteiramente a nossa vida a Ele, e nessa vida não desejemos outro que não seja cumprir a vontade do seu coração em favor de todos os homens e mulheres que o Senhor coloca ao nosso lado, a fim de que possamos amar a cada um e a todos com a mesma medida do amor com que somos amados por Ele. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da Beatíssima Virgem Maria,
e pela intercessão de todos os santos e santas de Deus, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.